Caro Padre Caio, pároco desta paróquia, Diácono João, queridos irmãos e irmãs, celebrar a festa, a novena da padroeira, sempre é um momento espiritual privilegiado para a comunidade, no sentido de que nós temos a oportunidade de nos retirar aqui dentro da igreja para a escuta mais contínua e atenta da palavra de Deus e para assim extrairmos as consequências de estarmos sob a proteção de determinado padroeiro. Aqui nesta paróquia nós temos como padroeira a Senhora Santana. Certamente seu exemplo de vida, seus ensinamentos e a forma como ela pôde educar e preparar a Virgem Maria para acolher a palavra, o verbo da vida, Jesus Cristo em seu ventre, certamente tudo isto tem muito a nos ensinar, tem muito a nos orientar. Nós estamos celebrando também neste domingo, o 16º domingo do tempo comum. E a palavra de Deus anunciada a nós neste domingo, fala justamente de Jesus como o pastor da nossa vida. Mesmo que na primeira leitura o nome de Jesus não apareça de maneira explícita, há uma promessa. Há a promessa através da profecia de que viria um broto, alguém da linhagem de Davi, para ser Deus pastoreando o seu povo de maneira muito concreta, de maneira muito efetiva. No Antigo Testamento, essa imagem do pastor e do rebanho já comparecia com grande riqueza. Deus foi visto em muitas profecias como um pastor, e o povo de Israel como seu rebanho, como as ovelhas que ele conduz. Assim, o povo olhava para a atividade de um pastor, se dedicando por seu rebanho e por suas ovelhas, e se recordava da proteção e da dedicação que Deus tinha para com eles. É bonito percebermos isto, que a palavra de Deus, seja através dos profetas ou dos patriarcas, foi pegando elementos do cotidiano da vida, do dia a dia da vida do povo de Deus, para demonstrar a grandeza, a profundidade e o alcance do amor de Deus por ele. Assim, irmãs e irmãos, sempre que o povo olhava o pastor cuidando de seu rebanho, seu coração se remetia a Deus. Como um pastor vigia por seu rebanho, Deus vigia por nós. Como um pastor gasta seus dias pelo rebanho, Deus se gasta por nós. Como o pastor se arrisca para proteger o rebanho, Deus se arrisca por nós. No Antigo Testamento, algumas instituições foram erigidas por Deus para ser como que a concretização do pastoreio do Senhor no meio do povo. 3 instituições de maneira muito especial: a realeza, a profecia e o sacerdócio. Deus pastoreava seu povo através dos reis. Os reis que eram estabelecidos por Deus deviam governar, reger o povo de Deus com fidelidade, com justiça. Reger e governar o povo de Deus, instruídos, alimentados pela palavra, na verdade, na justiça. Mas também Deus deu ao povo a instituição da profecia. Através dos profetas, o povo conseguia alcançar uma interpretação mais clara, mais fiel da lei, dos mandamentos, da palavra do Senhor. Através dos profetas, o povo, nas situações singulares, particulares de suas vidas, podiam alcançar uma compreensão mais profunda do que Deus queria deles naqueles momentos específicos. Os profetas também tinham a missão de ser boca de Deus para os reis. Às vezes os reis, que tinham essa função executiva, de tomar decisão, não sabiam muito bem qual decisão tomar, qual a melhor opção, qual o melhor caminho adotar pelo bem do povo. E os reis então procuravam se consultar com os profetas, para que através da palavra dos profetas, seu caminho, a sua decisão
pudessem se amadurecer. Havia também, por fim, a instituição sacerdotal. Os sacerdotes no templo estavam vocacionados, chamados a oferecer o sacrifício por seus pecados, pelos pecados dos seus familiares e pelos pecados de todo o povo. E ali, então, oferecendo o sacrifício, os sacerdotes operavam a santificação do povo. E assim, irmãs e irmãos, através dos reis, dos profetas e dos sacerdotes, Deus governava seu povo, Deus instruía, ensinava seu povo, Deus santificava seu povo. Mas não raras vezes a palavra de Deus testemunha, atesta que os reis foram infiéis. Quantos reis praticaram a infidelidade? Quantos reis, ao invés de se dedicarem pela vida do povo, dedicaram-se a si mesmos, dedicaram-se a seus interesses? Quantas vezes também os profetas, que estavam na sua posição de profetas, como vocacionados para instruir o povo, utilizaram da profecia para benefício próprio? Muitas vezes os profetas profissionais, os profetas que viviam, ganhavam pela profecia, sobretudo para aconselhar o rei, não dizia ao rei a palavra de Deus, mas dizia aquelas palavras que pudessem agradar ao rei. Nós conhecemos às vezes no nosso meio muita gente assim, né? Que ao invés de nos dizer o que precisamos ouvir, bajulam-nos através das suas palavras. Isso não ajuda. Não ajuda a palavra bajuladora, a palavra que vem só para afagar o nosso ego, inflar o nosso ego. Nós precisamos de uma palavra, de um conselho que provenha da verdade de Deus, dos princípios do Evangelho e assim por diante. Muitos profetas praticaram a infidelidade na profecia quando colocaram o ser humano, os seus interesses ou a dimensão financeira da vida acima da fidelidade que deviam à palavra de Deus. Também os sacerdotes no templo se corromperam. Muitos sacerdotes esqueceram-se da sua vocação primeira, que era santificar o povo através da ação cultual, que era santificar o povo através também da interpretação da palavra, porque o sacerdote no Antigo Testamento também tinha essa missão de anúncio da palavra, e serviram-se a si mesmos, de tal modo que pelas injustiças praticadas, o sacrifício que os sacerdotes ofereciam passaram a ser desagradáveis a Deus. O incenso que eles queimavam, Deus diz através dos profetas, causam horror às minhas narinas. Deus passou a ter nojo do sacrifício que os sacerdotes ofereciam no templo, quando estavam calcados na injustiça e na infidelidade à palavra de Deus. Olha a situação. Deus que pastoreia seu povo e que escolhe homens no meio do povo para poder fazer as vezes de Deus concretamente na história, esses homens começaram a ser infiéis, ser desobedientes, a ser injustos. Por isso que essa palavra da primeira leitura encheu o coração do povo de esperança e enche também o nosso coração de esperança, porque essa profecia aponta para um enviado de Deus, alguém que viria da parte de Deus, na linhagem de Davi, para comunicar a justiça e a salvação a todos que nele se confiam. Esta pessoa, este enviado, este anunciado pelos profetas, não é outro senão Jesus Cristo. Jesus, anunciado pelos profetas, é Deus que visita seu povo. É Deus que vem concretamente pastorear seu povo. Se os pastores se esqueceram de pastorear o rebanho do Senhor, o Senhor mesmo desce até o rebanho. O Senhor mesmo se aproxima do rebanho. O Senhor mesmo apacenta o seu rebanho. Quando nós folheamos as páginas do Evangelho, nós nos maravilhamos ao ver Jesus, qual pastor, a cuidar de nós, seu rebanho. Ele sentia compaixão daquela multidão. É bonito
esta expressão, ou é bonita esta expressão do Evangelho de São Marcos. Jesus que vocacionando, chamando apóstolos, discípulos, para os enviar em missão em seu nome, para serem pastores em seu nome, ele agora traz esses apóstolos depois da missão para um momento de descanso, porque também o missionário precisa se refazer, precisa repousar no Senhor, descansar no Senhor, e a multidão vai atrás deles. E Jesus olha, contempla aquela multidão e sente compaixão da multidão de São Marcos, porque eram como ovelhas sem pastor. E a ovelha sem o pastor é desorientada. A ovelha sem o pastor é vulnerável. A ovelha sem o pastor desanima. Por isso o rebanho precisa que o pastor esteja à sua frente para indicar a direção. Sem o pastor, o rebanho fica desorientado. O pastor então vai à frente do rebanho, indicando o caminho, mostrando qual é a via que conduz às pastagens verdejantes. O pastor deve também caminhar no meio do rebanho, para animar o rebanho na dificuldade do caminho. Muitas vezes, irmãs e irmãos, experimentamos a dificuldade do caminho. Muitas vezes nós experimentamos como ser cristão não é um mar de rosas. Como ser cristão implica desafios, implica muita abnegação e sacrifício. E às vezes a gente sente assim, desejo de desanimar e de esmorecer na caminhada. E é então que o nosso pastor no nosso meio, ele está no meio de nós, ele está entre nós, ele vai nos animando, vai nos motivando, vai pedindo que a gente erga a cabeça e continue o nosso caminho, não obstante as dificuldades, não obstante os perrengues e os desafios que se interpõem em nosso caminhar. Mas o nosso pastor, irmãs e irmãos, também caminha atrás de nós, porque o rebanho sem o pastor é desorientado, o pastor vai à frente orientando. O rebanho sem o pastor desanima, o pastor vai no meio animando. O rebanho sem o pastor é vulnerável, o pastor vai atrás, na retaguarda, amparando. De fato, o pastor precisa amparar seu rebanho, defender seu rebanho dos lobos ferozes, que querem atentar contra a vida das ovelhas, atentar contra o rebanho do pastor. E o pastor com o bastão e o cajado dá segurança a seu rebanho. Em Deus nós temos segurança. Em Deus nós temos a nossa defesa. Olha, irmãs e irmãos, muitas vezes nas injustiças, nos puxões de tapete, nas dificuldades da nossa vida, a gente quer se refugiar numa pessoa, num cargo, numa função. A gente quer se refugiar às vezes no patrimônio, no dinheiro que temos. A palavra de Deus nos ensina, o nosso refúgio está no Senhor. É Ele quem nos defende, é Ele o poderoso nas batalhas, é Ele quem dá segurança à nossa vida. Não temos outra tábua de salvação, não temos onde encontrar um porto seguro, senão em Deus. Por isso São Paulo, na segunda leitura aos Efésios, afirmou, ninguém acessa Deus, ninguém acessa o shalom, a paz de Deus, a não ser por Cristo. Só em Cristo encontramos segurança. Só em Cristo estamos no redil do Senhor. Só em Cristo temos pastagens verdejantes, sombra e água fresca. Nunca, irmãs e irmãos, nos apartemos da palavra do Senhor. Nunca nos apartemos do rebanho do Senhor. O seu rebanho é a sua igreja. Povo que Ele conquistou por seu sangue. Que preço altíssimo. Até que ponto o nosso pastor foi capaz de chegar por nós e pela nossa salvação? Derramou o seu sangue por nós. Fomos conquistados para o Pai, afirma São Paulo, pelo sangue de Cristo. É o sangue de Cristo, irmãs e irmãos, que nos abriu a oportunidade de ingressarmos na intimidade de Deus. Ele penetrou como sumo sacerdote que é, penetrou de uma vez por todas no Santo dos Santos e ali nos conduziu para o íntimo do Pai. Ele, qual sacerdote verdadeiro, ofertou não um animal em sacrifício,
mas ofertou-se a si mesmo como vítima de imolação por nós e pela nossa salvação. Ele, qual profeta, palavra do Pai, comunica-nos a verdade a respeito de Deus e do céu, a verdade a respeito da nossa vocação última, da nossa vocação final. Ele, irmãs e irmãos, que é Rei, Cristo Rei, governa a nossa vida. A nossa vida está nas mãos de Cristo Rei. A história do nosso mundo, que parece estar caminhando para uma catástrofe, essa história está nas mãos de Cristo Rei. É Ele quem governa a nossa história, é Ele quem governa o nosso mundo, é Ele quem governa a nossa vida. Essas instituições através das quais Deus pastoreava o povo no Antigo Testamento foram condensadas na pessoa de Cristo. No Antigo Testamento nós tínhamos um profeta, um rei e um sacerdote. Agora o nosso profeta é Cristo, o nosso rei é Cristo e o nosso sacerdote é Cristo. Nele Deus pastoreia plenamente, completamente. Ele é o pastor supremo da nossa vida, o pastor supremo da nossa igreja. Rezemos pelos pastores que pastoreiam em nome de Cristo, os padres e os bispos. Em nome de Cristo pastoreiam. Pastoreiam em Cristo, por Cristo, para Cristo. Não existe pastor na nossa igreja fora de Cristo. O padre é pastor fazendo as vezes de Cristo na comunidade. O bispo é pastor fazendo as vezes de Cristo na diocese. E assim, irmãs e irmãos, vamos sendo conduzidos através da vida, da pregação, da administração, governo e da santificação pela liturgia desses homens que deixaram tudo para serem todo de Deus em favor do povo. Rezemos pelos nossos padres. Se algum dia nós fomos feridos, se algum dia nós fomos machucados pelos pastores que Deus escolheu, não nos esqueçamos da palavra do Senhor. Ele mesmo é o pastor da nossa alma. Ele mesmo cuida de nós. Ele mesmo cura as nossas feridas. Ele mesmo nos ampara nas nossas dificuldades. Peçamos continuamente a intercessão da Senhora Santana. Ela, querida avó de Jesus, pela educação, pelo testemunho, pela entrega, fez Nossa Senhora cada vez mais predisposta a acolher o verbo da vida, a palavra da vida. Se ela fez isso com Nossa Senhora, pode fazer também conosco. Pode nos ajudar a ter um coração mais receptivo à palavra, a ter um coração mais aberto à palavra, porque quando a palavra é semeada num terreno ruim, ela não prospera, ela não vinga. O semeador sai a semear, a semente cai. Vocês se recordam dessa parábola, né? Cai em terreno pedregoso, cheio de espinhos, à beira do caminho e não prospera. A semente precisa cair em terra boa. Senhora Santana, nos ajude, que a nossa terra, casa do nosso coração, seja território bom, onde a palavra que é lida, proclamada e pregada na liturgia, que ela caia, que ela frutifique, que ela possa transformar a nossa existência e a existência das pessoas que compartilham a vida conosco. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.